Atlético Goianiense, ele fez o gol, não, ninguém perguntou se era o Everton que batia. O problema das pessoas é que, depois que acontece, todo mundo quer perguntar uma coisa que é o Lúcio bate, o William bate. O Everton, numa necessidade de disputa de pênaltis, bate. No tempo normal, a predeterminação era para o Lúcio bater. Se ele não se sentisse bem, tinha o Cauli, que podia também executar a cobrança, tinha o Everton. Ele se sentiu confiante, não bateu bem essa penalidade, mas bateu outra já que nos deu pontos importantíssimos. Então, infelizmente, errar pênalti, eu bati muito, errei também, faz parte do jogo. Não é o que ele queria, não é o que a gente queria, mas faz parte do jogo. O importante é que não perdeu a concentração, o time conseguiu continuar no jogo, firme no jogo, e errar pênalti, desculpa, faz parte. O goleiro também, vamos dar o mérito, o goleiro foi bem na bola, fez uma grande defesa. Esse pênalti perdido pode trazer realmente um prejuízo para o Bahia numa decisão como essa? Eu não vou pensar nesse viés, eu penso no tudo de bom que a gente produziu hoje, nos 2 gols que nós fizemos. Vamos nos apegar às coisas boas, né, nas coisas que aconteceram de maneira positiva. Eu repito, né, vou ser redundante, mas perder um pênalti faz parte do jogo. Quanto jogador experiente ou quanto jogador jovem já perdeu um pênalti? Nós temos que estar com foco no total, no macro. Não numa coisa específica, principalmente que é uma coisa negativa. Boa noite, Rogério. Geralmente tiram como solução quem não jogou, né? Aí cita alguém que não jogou e tal, porém o resultado veio, o time conseguiu se comportar bem na final do estadual. Mas a ausência do Ademir para esse jogo de hoje, a mudança de característica para o Cauli, o que é que você pode falar do que dificultou para o teu time não ter uma peça como o Ademir hoje? O Ademir não reuniu condições suficientes para estar hoje entre os jogadores que iam jogar, nem para entrar no jogo. Esperamos tê-lo no próximo jogo, no jogo da volta, né? Ele correu muito no último jogo, cansou demais, nós ficamos, né, naquela tensão do 1-0 do último jogo, então ele não teve condições, não reuniu mínimas condições para estar presente hoje. E o Cauli, para mim, só muda a característica, claro, muda, né? A gente usou o Arias fazendo muito essa função, e o Cauli não é um ponta, é um jogador que vem um pouco mais para dentro. E no próximo jogo vamos analisar como cada um vai, como é o melhor para a gente jogar o próximo jogo. Mas são jogadores, eu acho que hoje de se destacar, eu sei que vocês não me perguntaram, mas como você falou do Cauli, mas assim, a melhora do time na entrada dos jogadores. Acho que os 5 caras que entraram, que formaram a segunda linha, entraram muito bem no jogo. E retomaram, quando o jogo começou a cair de produção um pouquinho, eles retomaram o ritmo e o nível do jogo. Então, o quão foi importante hoje se destacar os 5 que entraram e se destacar a participação também do Cauli, que hoje o Ademir não jogou e ele fez uma ótima partida. Boa noite, Rogério. No primeiro tempo, o time foi mais propositivo, buscou mais, teve uma melhor coordenação, trabalhou melhor a bola. No segundo tempo, após perder a perda do pênalti, o time ele teve uma inversão de papéis. O Vitória passou, até pela necessidade do resultado, saiu mais e o Bahia se encolheu. Isso tem uma relação com o cansaço ou foi realmente um impacto psicológico por conta da penalidade perdida? Honestamente, acho que tem um impacto psicológico do pênalti perdido, né? Normalmente você tem a murchar um pouco, né, naquele momento. Tem a ver com o cansaço de ter tido só 60 e poucas horas para se recuperar. E tem muito a ver que do outro lado é um time de Série A que tem qualidade. São 3 fatores que eu acho que um segue o outro. O pênalti perdido, normalmente se faz o pênalti, o adversário se retrai. Você perde o pênalti, o adversário moralmente, psicologicamente ele cresce. Juntando a qualidade dos seus jogadores, ao bom banco de reservas que tem para fazer as trocas. E também ao cansaço dessas 24 horas a menos que nós tivemos, que faz muita diferença realmente. Eu acho que tudo isso nós acabamos sendo um time mais de transição do que normalmente o que é no segundo tempo. Então, assim, tivemos muita bola longa, numa delas até no primeiro tempo o Pulga faz o gol, e tivemos boas outras também jogadas de linha de fundo. Acho que o Vitória pressionou muito, abandonou um pouquinho o meio, pressionou muito à frente, então nós jogamos com um pouquinho mais de transição. Não fomos tão felizes na saída de jogo hoje, por isso também fizemos algumas bolas longas que fogem um pouco do nosso padrão. Mas tentamos nos adaptar no que o jogo, no que a gente entendia que o jogo pedia, e numa segurança maior de não entregar na saída de jogo um gol para o adversário. Boa noite, Rogério. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse início de temporada foi a bola parada do Bahia. E, mais uma vez, o Bahia marca outro gol de cabeça. Vem sendo feito algum tipo de trabalho específico com isso? Muito, no mínimo 1 ou 2 dias por semana é trabalhado só bola parada.
Então, assim, quando há possibilidade de trabalhar 2 dias, uma semana onde a gente troca o time, por exemplo, você tem mais tempo para trabalhar. Numa semana que a gente mantém, essa semana nesses 2 dias nós não trabalhamos bola parada, porque os jogadores praticamente, os que começaram o jogo e começaram outro jogo nem foram para o campo. Só descansaram nesses 2 dias, fizeram ontem lá 10 minutinhos, uma posse de bola para tentar soltar um pouco. Mas nós sempre trabalhamos, estamos tentando investir um pouco mais nisso. Quando o time é mais alto, você tem mais chance. Se fosse o Gilberto hoje, não o Gabriel Xavier, provavelmente você não teria a oportunidade da bola parada tão boa quanto hoje. Então, para cada jogo, para cada cenário, o Vitória é um time que tem altura. Botou o terceiro zagueiro, ficou mais alto ainda. Então, é um time que tem boa bola parada. E nós fomos felizes, mas o Charles tem trabalhado ao menos uma vez por semana, eu vou colocar para você. Não o treino todo, mas enquanto eu trabalho um time, ele trabalha um time na bola parada. Aí nós fazemos a inversão da parte tática e ele vai para a bola parada. Então, no mínimo, uma vez por semana, a gente tenta trabalhar exclusivamente a bola parada. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Minha pergunta é sobre Cauli. Muita gente fala que ele não tem condições de jogar contra um Everton Ribeiro. E hoje se provou ao contrário. Ele foi muito bem hoje. Acho que, inclusive, na minha opinião, foi a melhor partida de Cauli em 2025. Queria saber o que você pode atribuir a essa presença de Cauli junto com o Everton Ribeiro, que dessa vez funcionou muito bem. Bom, eu acho que eles podem jogar porque ano passado eles jogaram um ano inteiro juntos. Então, se eu não achasse que eles pudessem jogar juntos, eu já não teria feito no ano passado. Nós mudamos um pouco a maneira de jogar esse ano, tentando dar um pouco mais de velocidade à frente e mantendo o 9 centralizado. Então, nem sempre o Cauli começa jogando, né? Mas é um jogador de muita utilidade pra gente, muda um pouco a característica entre ele e Ademir, claro, são distintos, na verdade. Mas Everton e ele, claro que podem jogar juntos sem problema nenhum. Talvez na mesma linha do campo, né? Por exemplo, 3 homens de meio, Everton e Cauli, aí seja um pouco mais sofrido. Mas em linhas diferentes eles podem atuar juntos, sim. Boa noite, Rogério. Eu quero falar sobre o clássico de maneira específica. É um jogo à parte para o torcedor, é um jogo muito importante. E no jogo de quinta-feira você voltou num ponto interessante. Você salientou que aquele jogo dependeu daquela virada em 2023. E hoje o Bahia sacramentou seu 5º Bavi invicto. O Bahia não perde um clássico desde aquela final em 2024, aquele 3-2. E atribuindo a isso, né, voltando um pouco no tempo também, a maioria dos jogadores que jogaram hoje, evidentemente, jogaram a final do ano passado. Para além da entrada de novos jogadores, que é normal, que aconteceu neste ano de 2025, o que você atribui uma mudança, né, desses jogadores jogarem o Bavi? Você, no início da coletiva, salientou dedicação, força no psicológico, força no mental, saber jogar um clássico. O que você atribui? O que mudou daquele Bahia que perdeu aquele Bavi de virada para esses 5 clássicos invictos? Eu te dou uma coisa básica que mudou, que se você olhar o meio-campo praticamente que jogou hoje, que entrou hoje as trocas, né, é bem diferente daquele time, né? São 3 jogadores como Eric, Nestor e Michel que não existiam naquela época. Nós tínhamos algumas lesões também naquela época. Eu acho que nós estamos melhor preparados fisicamente nesse período deste ano do que estávamos naquele período do ano passado. Nós rodávamos o time, mas tínhamos jogadores com mais minutos jogados do que hoje. Então, assim, tudo isso ele faz com que você, uma melhora de elenco, com peças para substituir e manter um nível de jogo, ele vai te dar mais chances de sair vencedor ao final. Mas, repito para você, é um primeiro jogo só, não tem absolutamente nada definido. Nós sabemos o quanto é difícil jogar. Você mesmo falou de uma vitória do Vitória no último clássico no Barradão. Então nós sabemos o grau de dificuldade que é jogar na casa do adversário. Então, sim, mas eu acho que primeiro a quantidade de trocas que nós temos nesse ano, as poucas lesões que nós tivemos nesse ano, a minutagem de rodar elenco de verdade, realmente quanto jogadores mais próximos, mais parelhos de cada posição, você pode alternar mais minutos. E eu acho que as trocas, hoje eu digo para você, foram fundamentais para o time se reerguer no segundo tempo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Ano passado, a gente viu um Bahia um pouco verde com relação a jogos grandes, com torcida cheia, com casa cheia. E esse ano houve uma mudança, né? A gente já teve 2 jogos de Libertadores aqui na Fonte Nova. Tivemos esse clássico, né? O segundo clássico agora, contra o Vitória, e com um Bahia muito maduro. No último clássico, a gente conversou a respeito e o senhor disse que a confusão tirou o foco do time. E realmente o 0-0 foi muito por conta daquela confusão, daquela questão. A que se
se dá esse amadurecimento? Cabe também as peças que chegaram e também o seu amadurecimento da mudança de várias maneiras de jogar do time? Não, você só pode mudar de várias maneiras quando você tem peças que jogam de diferentes maneiras. Então não tem uma coisa tá atrelada à outra, tá? E eu acho que nós nos preocupamos, eu falei, ao menos sempre friso para eles. Eles tentam, muitas vezes, desestabilizar, encostar, enfiar a cabeça, empurrar, e nós não podemos cair nisso. Nós temos que nos concentrar. O jogo tem quanto? 90 e hoje teve 99. Né? Nos 60 minutos que tem de jogo mesmo, nós temos que nos concentrar nisso, na acepção da palavra. Parar de reclamar com o juiz, não temos que fazer cera, não temos que fazer nada. Nós temos que se concentrar única e exclusivamente no jogo. Porque fora isso, nós tivemos um time disciplinado, é um time que toma poucos cartões, é um time que normalmente acaba com 11 jogadores em campo. Nós não podemos dar a oportunidade ao adversário de tentar desestabilizar emocionalmente. Se a gente estiver emocionalmente estável, terminando o jogo com 11, nós temos boa probabilidade de chegar numa situação, no mínimo, de igualdade com o adversário. Rogério, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Parabéns pelo triunfo. Hoje vimos um Bahia equilibrado, dominante e entrosado. Tendo como base o jogo de hoje, quais ajustes técnicos e estratégias que podem ser implementados para garantir o próximo resultado positivo e, possivelmente, a conquista do título estadual? Olha, eu posso te falar hoje de ajuste técnico. Nós sempre temos que treinar. A repetição, eu sempre falo que a repetição é que leva você a fazer as coisas de melhor maneira. E nós vamos ter uma semana para treinar. Alguns vão descansar, nem todos viajam para o jogo da Copa do Nordeste. Nós temos que dar a devida importância a esse jogo de domingo. E vamos trabalhar. Primeiro o descanso, porque eles estão realmente esgotados de quinta noite para hoje, 2 jogos pesadíssimos, emocionalmente muito pesados também, porque são jogos que ou você ganha, ou você ganha, ou você ganha, ou você tá fora, né? Então, assim, eu acho que eles têm que descansar essa segunda-feira e a partir de terça nós começamos a pensar no que a gente pode, nas variáveis que o jogo apresenta, no que o Vitória pode apresentar no outro jogo, preservar um pouco pelo cansaço alguns, e os que forem nós vamos tentar vencer mais uma vez contra o CSA, que é o líder do nosso grupo na Copa do Nordeste. Rogério, boa noite. Do jogo você já falou, dos jogadores também, mas no quartel tem uma frase que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Né? O corpo padece. Isso. No quartel era mais duro, ele falava que o corpo paga mesmo porque você pagava 10, etc. Mas você acabou de falar sobre isso que eu estou começando na introdução. Cabeça, mental forte. O Bahia vem de um jogo de 5-0, vem de um jogo de 1-0 e vem de um outro jogo de 2-0. São 3 jogos onde a equipe teve que estar concentrada em fazer, mas também não sofrer. E não sofreu. Há de se comemorar não só a força mental, mas o comprometimento técnico e tático para fazer, não sofrer e conquistar os resultados? Não tenha dúvida. O lado emocional, o lado psicológico, ele é grande parte do sucesso de uma equipe. Eu acho que a confiança também que trouxe reverter aquele resultado contra a Jacuipense, você pode dizer que é a normalidade o Bahia vencer, mas perdeu o primeiro jogo. Né? Acho que a coragem que a gente teve também de colocar um time pensando no futuro, pensando no jogo de quinta, pensando nesse jogo de domingo, porque é um risco, né? Você faz muitas trocas, é um risco que você tem de não apresentar o mesmo nível de futebol. Então, assim, eu acho que o poder de concentração, a amizade, é um grupo bom de trabalho, gostoso de trabalhar, e que está dando mais valor defensivo esse ano. Eu acho que o fato do 0 no placar, eu acho que também é um fator de motivação. Você manter esse 0 o tempo todo, lutar por esse 0 no teu placar o tempo todo. Então, acho que a gente tem variado, né? A gente sempre acaba trocando um dessa linha de 4 atrás, uma hora joga o Juba, uma hora joga Gilberto, uma hora joga Gabriel, né? A gente acaba fazendo essas trocas e tendo 6 boas trocas para os 6 homens do meio para frente. E a gente normalmente usa 5 dessas 6 trocas do meio campo para frente. Temos o Lúcio, que é um privilégio na parte física, porque ele é um cara que consegue completar o jogo inteiro. Ele você vê, o Pulga e o Ademir sofrem mais, porque são jogadores de muita velocidade, mas o Lúcio é um conforto para a gente ter um jogador que pode completar o Lúcio e Jean Lucas, né, que são esses 2 jogadores de mais força que nós temos. Eu acho que é de vital importância o poder da concentração, cabeça boa, amizade, né? E logicamente vem o resultado positivo, aí gera mais confiança, e por isso é importante que
que a gente não é Libertadores é legal, pô, muito legal entrar na fase de grupo, mas não pode gerar falta de concentração para o próximo. Assim como o próximo é Copa do Nordeste. Pô, é muito jogo e você uma hora tem que abrir mão. Mas enquanto pudermos estar com a mentalidade de querer ganhar o próximo jogo, com todas as dificuldades que vai se apresentar esse próximo, porque é onde você mantém a confiança de uma equipe. Sene, boa noite. Não sei se você sabe, mas na próxima quarta-feira você vai conquistar uma marca muito importante na frente do Bahia. Vai ser seu 100º jogo. Eu queria que você falasse sobre essa marca e como é que você pode tratar essa chance de conquistar o seu primeiro título à frente do Bahia depois desses 100 jogos. Bom, para mim, eu fico orgulhoso porque é tão difícil hoje um treinador completar 100 jogos consecutivos no futebol brasileiro, uma coisa tão natural no futebol europeu, mas no futebol brasileiro é difícil. Eu acho que isso se deve também muito à maneira como o clube, como o grupo pensa, a maneira como eles gerenciam. Eu falo que é um lugar, uma SAF decente, bem constituída. Ela é feita de 2 pessoas que tomam conta e é muito mais fácil de você lidar do que com, às vezes, conselheiros que vão muito na emoção. Então eu acho que eles reagem muito na razão. E o dia que eles acharem que o profissional não atende mais o que ele tenta propor, isso não é através de vencer ou perder. Eu acho que é muito através da tua dedicação diária, do teu trabalho diário, da relação com as pessoas, com jogadores, com todos, funcionários. Eles, eu acho que têm total direito a fazer qualquer troca que quiserem. Enquanto eles acharem que o profissional vem entregando, ao menos dentro daquele modelo que a gente quer, ou as coisas que a gente treina, que você consegue ver dentro do campo de jogo, eu acho que o apoio deles também é fundamental no dia a dia para ter essa estabilidade para se trabalhar. Eu gosto muito do futebol, adoro trabalhar com futebol, e gosto muito do Bahia, de coração, assim, é uma atmosfera fantástica aqui na Fonte Nova, e fico feliz de fazer com que o torcedor, ou parte, né, os jogadores, na verdade, é que fazem dentro do campo, mas de fazer parte também de um jogo onde todo mundo volta para casa num domingo feliz. E eu sei que nós não vamos ter todos os domingos felizes, mas eu acho que a energia da torcida, independente de como esteja o jogo, como esteja andando o jogo, ela é sempre vital para o sucesso do time. CNA TV abrindo e fechando a coletiva, seguimos ao vivo. Eu queria perguntar para você, no jogo da volta, você falou muito sobre o Lúcio Rodrigues, mas é um dos jogadores que você não terá à disposição, porque ele foi convocado pela seleção uruguaia, assim como o Arias, né? Quais serão as suas opções? O que é que você pensa para esse jogo? Bom, nós temos o William, temos o Thiago, que já fez essa função, nós temos o Gilberto, na lateral direita, temos o Cauã, que já fez alguns jogos nessa função, e nós vamos analisar de acordo com o que a gente sente que foi melhor. Temos que ver o jogo com calma, analisar todas as possibilidades, saber se o Vitória joga com uma linha de 5 de novo, se ele volta para uma linha de 4, precisando vencer. Vamos analisar todas as hipóteses, preparar para cada uma delas, analisar também o Ademir durante a semana, se ele reúne condições também para esse jogo, eu acredito que sim. E aí a única coisa que muda, o William é um jogador distinto do Lúcio. O Lúcio é um jogador de muito ataque a espaço e força, né? O William é um jogador de muita técnica, com menos mobilidade e encaixar. Aí tem o Thiago, que já é uma característica mais parecida com a do Lúcio. Encaixar dentro do elenco que nós temos para tentar, com todas as dificuldades que vão existir, para tentar fazer com que a gente seja campeão. Valeu?